canal RGW, no canal YouTube do RGW. Se você faz perguntas, você está aqui, se você faz perguntas, você está autorizando o fato que você vai ser parte da gravação. Dito isso, temos desculpa que foi esquecimento meu, teve que ele não pega bem a seleção de ele está colocando esse microfone. Eu repito as perguntas? Tá bom, tudo bem, eu posso repetir. Você tem uma obra fazendo Gustavo aqui, ele fiz graduação na USP, está concluindo um doutorado na USP, doutorado muito bem sucedido, em Physical Review Letters. Ele vai falar sobre a sua pesquisa. Muito obrigado. Bom, primeiramente agradecer aí o convite, é um prazer estar aqui, apresentar um pouco do trabalho que eu venho fazendo no doutorado. O título do trabalho é Novos Limites em Right-Hand Gauge Bosons, ou WR, vou falar assim para simplificar, por meio de decaimentos de meson. Eu quero deixar cada parte desse título claro, conforme a gente for avançando. Esse trabalho foi publicado ano passado na PRL e foi feito em colaboração com o Cheng, que é um professor na UFABC, a Renata, que é minha orientadora da USP, e o Luigi, que é meu colega de doutorado. Então, para começar, eu gostaria de motivar por que buscar por correntes de mão direita. E por correntes de mão direita, eu estou falando de algo que tem essa cara aqui. Então, é um cara que interage igual ao modelo padrão, mas ele interage com neutrinos mais pesados, que são neutrinos adicionais na nossa teoria. É esse tipo de coisa que a gente vai estar procurando nesse trabalho. E aqui eu coloquei também um outro tipo de se comunicar com neutrinos mais pesados, que é um meio usual e foi extensivamente explorado na literatura, que é por meio de uma mistura. A gente vai entender um pouco melhor também o que essas duas coisas querem dizer e como elas emergem de um modelo conforme a gente for evoluindo na palestra. Eu pensei em como motivar isso, eu tinha feito essa palestra antes, num viés mais teórico, mas como eu estou escrevendo minha tese de doutorado e estou tendo que rever muita coisa de história do modelo padrão, eu quis motivar essa palestra do ponto de vista histórico do modelo padrão e mostrar como a estrutura das interações fracas foi crucial para a gente chegar numa teoria, assim, na melhor teoria que a gente tem até hoje em física de partículas, que é o modelo padrão, e como isso deixa várias perguntas ainda, que a introdução de correntes de mão direita pode ser uma maneira bem motivada de ir além. Então, tudo que eu for falar agora vai ser baseado nos artigos, são 2 artigos de revisão barra opinião pessoal, um da Madame Vu, outro do Weinberg, e um livro de história da física que chama Are There Really Neutrinos? Eu acho ele bem útil, então são baseados essa primeira parte da palestra vai ser baseado nesses artigos. Então, como eu disse, as interações fracas tiveram um papel crucial para a gente chegar na estrutura de simetria do modelo padrão, mas eu quero voltar na história um pouco. Eu não sou historiador da física, então vai ser uma visão bem rápida até a gente chegar lá, mas tudo começa quando a gente descobre radioatividade, em particular 3 formas de radiação, né? Alfa, beta e gama, e a radiação beta chama atenção por ser uma coisa de carga negativa, e ao mesmo tempo a gente estava estudando raios catódicos e acha outra coisa muito parecida com a radiação beta, e surge a pergunta se elas são a mesma coisa. E a gente descobre que sim, e esses experimentos começam uma jornada que eu acho uma das coisas mais fascinantes na história do desenvolvimento do modelo padrão, que é sobre o espectro do decaimento beta, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa história, eu sei que tem gente de diversos níveis aqui, mas inicialmente acreditavam que o decaimento beta era um decaimento onde tinha 2 partículas no estado final, e se isso é a história toda, se você usar a cinemática relativística, você vê que a energia dos estados finais são bem definidas, que eu quero dizer, você consegue calcular um valor, então isso é o que a gente chama de um espectro discreto, mas conforme foram fazendo experimentações, você foi tendo resultados divergentes, até que estava favorecendo algo que tem mais uma cara de um espectro contínuo.
E como que você explica isso se você tem um decaimento só de 2 corpos? A gente começa uma história onde o princípio de conservação de energia foi atacado. O nome mais famoso nessa jornada é o Bohr, mas tiveram várias outras pessoas. Eu tentei ir atrás de todas as pessoas, obviamente eu não consegui, mas tem várias passagens que eu acho legal. Por exemplo, tem uma passagem do Darwin e Sommerfeld, que eles falam que é impossível acreditar que a ciência do presente não está saturado da ideia de conservação de energia, e as complicações que a gente está vendo, né, com os decaimentos beta podiam ser evitadas se a gente abrisse mão desse princípio. Tem até uma carta de Einstein falando que ele tem, assim, ele acha que dá para resolver esses problemas se abrir mão disso, e no mesmo contexto do livro que eu estava olhando, ele fala que 3 dias depois ele escreveu de volta falando que não funcionou. Da mesma forma, a gente tem a defesa, né, do princípio de conservação de energia. Dirac era bem enfático e falava, eu prefiro manter a conservação de energia de forma rigorosa, de todas as formas. Rutherford era bem mais controlado. Ele fala, escutei que você, Bohr, está numa guerra para acabar com a conservação de energia, tanto microscopicamente quanto macroscopicamente, e eu vou esperar e ver os experimentos para ter uma opinião formada. E uma pessoa que vai desempenhar um papel muito importante em termos de cartas nessa palestra, que é o Pauli, ele escreve que devo admitir que o seu paper me deu muita pouca satisfação. Eu não quero dizer que não é permissível, mas é um negócio arriscado. Deixe as estrelas radiar em paz. Então, manter a conservação de energia. Depois, Pauli também escreveu uma carta que provavelmente é um dos documentos mais famosos da física de partícula, que é uma carta onde ele propõe, como um remédio desesperado, para remediar essa situação do decaimento beta, ele propõe a existência de uma partícula neutra, que nessa carta, se você ler, ele chama de nêutron, porque o nêutron que a gente conhece hoje ainda não tinha sido descoberto. E é uma partícula neutra, muito leve, e essa é a primeira vez que alguém propõe, né, a existência de algo igual ao neutrino. Enrico Fermi pega essa ideia do Pauli e leva ela a sério e escreve uma teoria para descrever o decaimento beta como se você quiser olhar na linguagem moderna, isso daí seria um tipo de teoria efetiva, e ele faz isso baseando no eletromagnetismo. Então, na hora de conectar os seus férmions ali na sua corrente, ele escolhe uma estrutura parecida com a estrutura do eletromagnetismo, mas se a gente se basear em princípios de invariância de Lorentz, você tem, na verdade, algumas combinações para escolher, e, no fim das contas, levou 30 anos para a teoria e experimento concordar em qual que era a formação correta. E é muito rico essa história, é muito legal, porque tinha experimento errado, teve comparação errada de teoria com experimento. É uma história, assim, muito, muito legal. Recomendo que vocês olhem o livro e vão atrás, que é bem interessante. Aí, um ponto crucial nessa jornada foi a descoberta do pion e do muon, e notaram que esse tipo de decaimento tinha forças, assim, parecidas com o que estava acontecendo com beta decay, e levantaram o questionamento se será que essa interação de Fermi, na verdade, é algo que permeia mais decaimento, está por trás de mais decaimentos do que só o decaimento beta? E se isso for verdade, a gente tem novas maneiras de explorar essa interação. Do ponto de vista de exercício, tem um exercício que é bem legal, que é, experimentalmente, naquela época era mais difícil achar decaimentos do pion para elétrons do que pion para muon, e por um tempo isso estava sumido, não tinham evidência disso. E quando você fazia a conta das estruturas, né, assumindo uma interação universal, você tinha a opção de ter uma interação pseudo-escalar ou uma interação axial. E a interação pseudo-escalar tinha algum resquício em beta decay ainda, então o pessoal tendeu a favorecer aquilo, como não tinha indícios de decaimento de pion para elétron. Mas se você fizer a conta hoje em dia, e pode fazer quem tiver feito física de partículas ou teoria quântica de campos, se você fizer esse decaimento, não tem supressão de quiralidade, e você teria com o elétron uma predição que o pion deveria decair mais em elétrons do que muon. É um resultado bem legal. E tinha um ingrediente crucial faltando. E aqui é a última vez que o Pauli aparece, ele fala poeticamente, eu não acredito que Deus, não sei, Lord, é canhoto pela interação fraca. Estou disposto a apostar uma grande quantidade de dinheiro que os experimentos vão dar resultados simétricos.
Então, o que estava faltando era que o pessoal estava impondo sempre, sem um princípio, sem uma justificativa maior, a não ser paridade é sempre conservada em todas as interações que a gente conhece. Eles estavam sempre analisando esses resultados de decaimento, assumindo que paridade era conservada. Aí, Li e Yang, para resolver um outro problema, que era um problema do decaimento de Kaun, se você quiser procurar mais também, chama Tal Puzzle, eles revisitam as evidências de que decaimento beta, se decaimento beta conserva ou não paridade, e vê que não tinha nada muito sólido, e eles propõem violar a paridade, e no paper original, é um paper muito legal de ler, é muito bem escrito, eles listam vários experimentos que podem ser feitos para testar a paridade, e a Madame Wu fez um deles. Aqui, no caso, ela olhou decaimentos de cobalto, e você polariza isso, bota no campo magnético, e olha a distribuição dos elétrons na direção a favor do alinhamento e oposta, e você vê se tem alguma assimetria, e essa assimetria indicaria violação de paridade. E eles usam os fótons aqui como um modelador, porque eletromagnetismo conserva paridade, então você consegue controlar a polarização do campo ou não medindo os fótons, e você consegue ver paridade no decaimento eletrofraco pela distribuição dos elétrons. E eles acham evidência para violação de paridade. O outro experimento aqui é do Lederman, onde que eles também fizeram uma análise com o campo, mas agora eles olham um muon parado e eles jogam um campo e varia a corrente e medem os elétrons numa direção fixa e eles veem uma oscilação que indica também a violação de paridade. Se não me engano, eu não achei nenhum paper que afirma isso, mas um dos artigos que eu citei anteriormente fala que se você combinar todas as evidências de violação de paridade era tipo 60 sigmas. Eu não fiz a conta, mas era tipo... Uhum. Não, aqui no início sim, aqui o eixo X é o tempo em minutos, porque você tem que manter essa amostra fria para a polarização se manter, e aí aqui conforme o tempo vai passando, você vai perdendo isso, e aqui você tem o counting rate na direção que você está olhando, dividido pelo tanto que não, quando você não tem nenhuma magnetização. Então aqui na verdade o que você está vendo é que aqui não faz sentido mais fazer o experimento, porque sua amostra está randômica. Então você não tem uma direção preferencial. Aqui sim, e aí você vê que o tanto que você tem numa direção contrária é maior do que a direção a favor. Então você tem, tipo, eu acho que é 6 minutos o tempo que eles conseguiam manter a amostra útil para o experimento. Tá? Isso. Beleza? E aí, com isso, juntando tudo isso, quando você volta nos experimentos de beta decay, agora sem assumir que paridade é conservada, você tem que a estrutura V menos A emerge como a mais provável. E aí aqui, do ponto de vista teórico, tem trabalhos muito interessantes. Tem o trabalho primeiro que falou sobre isso foi um trabalho do Surdarshan e Marshak, mas eles foram meio que ofuscados porque dois nomes que provavelmente vocês conhecem mais, Feynman e Gell-Mann, fizeram um trabalho usando essa universalidade das interações de Fermi e mostraram que a universalidade vem do fato de você ter algumas correntes conservadas. E isso, assim, como vocês sabem, físicos adoram coisas conservadas, o trabalho deles ficou mais famoso tanto por isso, e tanto porque eles já tinham nome e trabalhos relevantes na época. Essas coisas de simetrias conservadas foi utilizada muito pelo Weinberg para estudar principalmente a parte axial e a relação da simetria de quiralidade. E a simetria de quiralidade, eles começaram a estudar isso e usar conceitos de matéria condensada, de quebra espontânea, de simetria, no contexto de simetria quiral. E isso meio que motivou eles a começar a aplicar esses conceitos na física de partículas. Só que se você pegar os papers iniciais, e isso está bem descrito, se você pegar os papers que eu citei no início, o da Madame Wu é muito mais a descrição dos experimentos, do Weinberg muito mais a teoria. O Weinberg fala que, tipo, eles tentaram fazer as coisas, você tem uma quebra de espontânea simetria, você tem campo sem massa ali, eles não conseguiram fazer nada com aquilo naquela época. Aí vem o mecanismo de Higgs, Braut, Egler, Guaraniuk, Hagen, que se você quiser o nome completo, pode pôr o Anderson aí também. Aí você consegue, então, ter uma estrutura para realmente ter um mecanismo de massa que faz sentido no modelo padrão. E o Weinberg chama o paper dele de V-A is the key, é o ingrediente crucial para o modelo padrão
ser uma teoria que é capaz de fazer predições. E aí a gente tem esse grupo de simetria. Os estados que interagem fracamente são colocados, né, em dubletos left-handed. Os estados que são singletos são os right-handed. E para você colocar eles juntos, fazendo um invariante, você precisa do campo escalar, que é o Higgs. E é aí que vem toda a preditividade do modelo padrão. Se você tira esse L aqui, eu poderia colocar todos os campos em dubletos e fazer termos de massa à minha vontade. E o campo, e essas massas seriam todas escalas da minha teoria que não tem um mecanismo por trás, então eu não tenho. É isso que eu quero dizer com preditividade. Quando eu tenho um mecanismo, eu tenho literalmente algo que explica a emergência dessas coisas, não são só os parâmetros livres na minha teoria. Aí, onde que entra neutrinos nessa história? Se você seguir o modelo padrão à risca, os neutrinos não têm massa, é uma predição do modelo padrão. E se você quiser remediar isso, você tem algumas possibilidades. Ou você assume uma simetria extra, lepton number tem que ser conservado, e aí seria interessante explicar porque isso tem que ser assim. Ou você adiciona também, você pode tentar imitar o jeito que você dá massa para os outros férmions e adicionar neutrinos de mão direita e pôr um mecanismo usual, mas você também é livre para adicionar um termo de massa de Majorana. E isso é bem atrativo do ponto de vista teórico, porque neutrinos são muito leves, e se você tem esse termo de massa de Majorana, você pode realizar o mecanismo de si só, e aí você meio que justifica eles serem leves, porque você tem uma escala mais pesada ali, que faz essa gangorra e explica o porquê que eles são leves. Dessa forma, neutrinos, assim, a descoberta, todo esse esforço para completar esses quebra-cabeça sobre a interação fraca estava meio que sempre emaranhado com os neutrinos, eles só interagem fracamente, eles guiaram, de certa forma, a construção do modelo padrão, e o que a gente não sabe sobre eles agora, que é a origem da massa deles, pode nos guiar para ir além. E uma coisa que, assim... Como assim? Mas é que, se você pegar as correntes vetoriais, né, você tem ali uma conservação, né? Você consegue associado com Baryon number no geral, né? Mas lepton number, no modelo padrão é acidental, até onde eu me lembro, né? Ah, sim. Só que você para pensar, você tem uma teoria que viola... Por que a natureza escolhe colocar as coisas, distinguir left e right, de certa forma? E uma maneira, né, de você remediar essa situação dos neutrinos é colocando graus right-handed ali, né, adicionando esses caras extras. Então, um dos modelos que são muito famosos e bem motivados são exatamente modelos que trazem de volta esse pé de igualdade entre left e right e introduz, além do seu SU2L, que está associado com o modelo padrão, um SU2 right. Então você tem exatamente uma cópia, você tem exatamente os gauge bosons associados a essa nova simetria, você tem os neutrinos, que são os neutrinos associados com essa simetria, que são carregados sobre ela e vão interagir diretamente com essas correntes, e você restaura essa simetria, né, entre left e right a altas energias, e você agora vai quebrar isso no modelo padrão e retomar o que a gente vê em baixas energias nesse modelo. Esse modelo é extremamente bem motivado porque ele é um modelo extremamente preditivo. Você tem esses novos gauge bosons, os neutrinos de mão direita vão ser ativos sobre essas correntes, você está meio que linkando a quebra de paridade com a massa dos neutrinos, porque você tem uma escala maior, que é essa escala associada com right-handed, e as escalas menores, que são as associadas com os left-handed, e isso é um mecanismo de geração de massa dos neutrinos. Esse modelo tem todos esses ingredientes, e é por isso que eu acho que é tão interessante buscar por eles. E agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Eu coloquei aqui só a parte da Lagrangiana que a gente está interessado. A gente tem a parte right-handed das interações fracas. Então, você tem a parte que conecta os leptons, a parte que conecta os quarks. Você vai ter o equivalente da matriz PMS, mas
para o right-handed e equivalente da matriz CKM, mas para esse setor. Esse trabalho mostrou que se você fizer as contas direitinho do modelo, esse cara aqui está muito próximo da matriz do modelo padrão, então a gente vai usar esse resultado aqui. Isso não é um parâmetro livre, mas a gente vai... a matriz CQM de right-handed. E no geral, como eu falei que esse cara tem um mecanismo de massa para gerar massa para os neutrinos, você vai ter uma mistura entre esses setores associados, então você vai ter os dois portais. Isso vai ficar mais preciso no próximo slide, mas de maneira geral eu tenho duas maneiras de produzir meus caras pesados, que é o que eu vou estar interessado para a fenomenologia. Uma delas é essa mistura que eu estou falando, que a gente denota com esse termo aqui, e outra é uma produção direta pela corrente de mão direita, que é uma corrente que comunica direto com esses caras. Para a nossa análise, a gente vai assumir que os neutrinos pesados são degenerados entre si, de forma que essa matriz aqui vai sempre fatorar na hora que a gente calcular as amplitudes. Você pode aliviar essa hipótese, não deve mudar muito nossos resultados, eu posso comentar mais nisso se vocês quiserem, mas a princípio eu vou estar trabalhando sobre assumindo essas coisas. Sim. Mas usualmente a mecanismo cis não é normalizado, mas aqui é uma simetria quebrada. Tem trabalho só sobre renormalização de left-right symmetric models. Ele sim. Então, cis ou maior? É um... Então, o que a gente quer fazer? Então, a gente tem esses dois termos, eles são, no nosso caso, competidores, porque a gente quer estudar esse tipo de portal. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi explorar em qual parte do parâmetro de espaço que esse cara domina sobre esse daqui, e a gente tem só essa produção como efetiva. Para isso, a gente teve que estudar um pouco em mais detalhe o mecanismo de geração de massa dos neutrinos. Você pode realizar esse modelo de diversas formas, adicionando diversas partículas. A gente vai trabalhar com o que é chamado a versão mínima, onde você adiciona um escalar que é um bidubleto e dois escalares que são tripletos. Se você faz isso, você tem que a massa dos neutrinos tem duas contribuições. Uma que a gente chama de cis-só tipo 2 e outra cis-só tipo 1. Não precisa se prender tanto nos detalhes. A única coisa que você precisa saber é que a mistura que eu falei no slide anterior depende só dessa cis-só tipo 1. E o que acontece? Para a gente achar as regiões onde que esse carinha aqui domina sobre esse, a gente pode olhar, por exemplo, onde no espaço de parâmetros que o tipo 1 de cis-só domina na contribuição da massa dos neutrinos, e se você satisfizer essa desigualdade aqui, que vem de brincar com a divisão dessas duas escalas, você estaria numa região onde que esse cara domina sobre esse. E como eu disse anteriormente, se tipo 2 domina sua contribuição para a massa dos neutrinos, é sempre satisfeito porque a mistura só depende de tipo 1. Então, o resumo da ópera aqui é que existem regiões do espaço de parâmetros onde que você vai ter uma produção direta por right-hand currents dominando sobre mistura, e é essa que a gente está interessado. Então agora vamos olhar, e aqui eu acho que é a parte que é mais interessante para a maioria das pessoas aqui, vamos ver como reanalisar essas buscas por neutrinos pesados. Em particular, a gente está interessado em buscas para neutrinos razoavelmente leves. Eu vou falar dos bounds da LHC depois, e aí vocês vão entender por que isso eu estou chamando de leve. E essas são as escalas de massa típica, onde experimentos de oscilação e etc. vão estar olhando esses experimentos de Meson vão estar olhando para esse tipo de busca, e normalmente essas buscas foram conduzidas para mistura. Então agora a gente precisa aprender como refazer essas análises assumindo um novo método de produção. A gente tem 3 tipos de buscas. A gente tem as buscas que a gente chama de buscas visíveis. Buscas visíveis, como o nome diz, você vai estar olhando por um sinal desses caras pesados que é visível no detector. Então você está olhando um decaimento deles. A gente tem buscas invisíveis. Buscas invisíveis são buscas que a gente olha de alguma forma a cinemática do processo e tenta inferir a existência de um cara mais pesado. E a gente tem as buscas que usam esses Meson Decay Ratios, que eu vou explicar em mais detalhes já,
mas está também relacionado com a cinemática do processo. Vamos começar com as buscas visíveis, e como exemplo eu vou usar o T2K, o experimento T2K, com o Near Detector deles, que chama ND280. O experimento funciona, você joga um feixe de prótons num material, essa colisão gera um monte de mesons, majoritariamente kaons, e esses kaons vão decair em neutrinos do modelo padrão, e da mesma forma eles podem decair nesses neutrinos novos que a gente tem na nossa teoria. Esse tipo de experimento buscou já pela existência desses caras nesse range de MeV e colocou bounds na mistura, porque, igual eu disse para vocês, esses trabalhos foram feitos para esse tipo de produção e detecção. E esse é o tipo de curva, então você tem que ele chega até 10 a menos 9 aqui para 450 MeV, a massa desse cara mais pesado. Agora a gente quer entender, a gente tem uma lista de tarefa para checar, para a gente refazer essa análise pensando em correntes de mão direita. Primeira coisa que a gente tem que pensar é se os canais de produção estão disponíveis, se você vai produzir eles por meio desse novo processo. Os canais de produção são kaons decaindo para um muon e um neutrino pesado, ou um kaon decaindo para um elétron e um neutrino pesado. Você tem os canais de produção, porque você pode ter diagramas dessa forma, então isso é fácil de satisfazer. Agora vem a parte mais difícil, que é, será que o espaço de fase, a cinemática, esse detector aqui, é um detector off-axis, então você tem uma distribuição angular. Será que isso é implementado de forma correta se você produz... Lembra que a mistura está associada ainda com as correntes do modelo padrão. Então, quando eu tenho uma corrente de mão direita, eu tenho uma estrutura diferente ali, e eu tenho que tomar cuidado com essa estrutura diferente na hora de fazer a minha conta das amplitudes e ver se essas coisas... Eu não posso só pegar a análise deles e usar cegamente, eu posso cometer erros porque tem uma corrente nova ali. Para fazer isso, a gente achou essa referência, que é uma referência de pessoas associadas ao T2K, mas que fizeram um approach analítico para o fluxo. Eles começam com o que eles chamam de Kaon Spectra, que é praticamente o número de Kaons por momento criado nessas colisões do target. Eles têm uma fórmula analítica para isso, que eles deixam alguns parâmetros livres flutuar e eles vão fitar eles depois. Esse é o approach que eles seguem. Como que eles fazem isso? Eles partem do espectro de Kaons, eles propagam ele e multiplicam pelo branching ratio. Esse branching ratio aqui, se você prestar atenção, mesmo sendo um two-body, tem mais variáveis do que você teria aqui. Isso é só um truque matemático, tem algumas deltas escondidas ali dentro. É útil esse truque quando você vai selecionar a distribuição angular no detector, como eu vou mostrar a seguir. Mas isso é o que eles chamam de source term, ou seja, você tem o número de kaons que você produz, você multiplica pela probabilidade deles decair no canal que você quer, e você tem o source term dos neutrinos. Quando você pega esse source term e multiplica isso daqui, imagina que eu volte aqui, e esse detector aqui eu tenho uma abertura angular θ e ele está a uma distância φ. Aquele p θ φ é algo que é 1 se o fluxo atinge o detector, e 0 se ele não atinge. Então ele é uma coisa que seleciona aquela abertura angular. Então eu praticamente estou integrando o meu source term sobre todas as configurações, multiplicando por esse negócio que seleciona quando ele atinge o detector, e eu divido pela área do detector para eu conseguir um fluxo. Lembra que o espectro de Kaons, eu falei que ele dependia de alguns parâmetros, eles iam fitar. O T2K coletou dados de neutrinos do modelo padrão, né? Esses pontos, aí eles fitam nisso, e com isso eles determinam o espectro de Kaons. Determinando o espectro de Kaons, você pode fazer o mesmo jogo agora, só que sem parâmetros livres, para os neutrinos pesados. Então agora, o que a gente fez foi, a gente calculou esse tipo de decaimento usando, esse daqui é o resultado do paper deles para mistura, a gente refez isso tudo usando agora o nosso canal de produção. Então com essa fórmula... No T2K é 30 GeV. Você tem bastante Kaons, é mais dominante. E também você quer olhar Kaons porque você tem um range maior de massa, né? Porque se você joga Kaons para muN, pion para muN, você cobra um range bem menor. Então, para o T2K, eles têm uma fluência de Kaons boas. Tá bom? E aí,
Você pode montar um termo de fonte para esse heavy neutral lepton da mesma forma que você montou para os neutrinos do modelo padrão e calcular o número de eventos de forma similar. O número de eventos é um protocolo padrão no seu detector. Então, fazendo esse approach analítico para o fluxo, a gente consegue confirmar que, bom, o espaço de parâmetros agora está, o espaço de fase e a cinemática vai estar implementado de forma correta. E aí a gente tem que ver os canais de detecção, que a princípio o T2K olhou todos esses. No nosso caso, a gente não tem alguns, porque, igual eu falei, a gente está trabalhando na hipótese dos neutrinos pesados serem degenerados. Então, decaimentos desse tipo aqui, que seria os tribody decays, são proibidos porque você tem um N no estado inicial e o mesmo no estado final. Só que se você for na análise deles, e além do fluxo desse approach analítico, eles têm uma mini simulação, você pode tirar e ligar canais, você vê que os canais de two-body dominam o limite. Se você tira os tribody, muda muito pouco as curvas, então não é uma hipótese muito forte tirar esses caras. Porém, tem uma coisa que é importante nesse tipo de modelo left-right simétrico, que é esses caras têm uma estruturinha um pouco mais complicada, é igual os neutrinos, mais ou menos, entre várias aspas. Os caras que eu chamo de right e left, eles não são exatamente os caras que têm massa bem definida. Então você pode ter um diagrama dessa forma e ter um tribody decay do N no neutrino mais leve. Só que essa entrada do diagrama aqui depende de outros parâmetros do modelo, então você pode brincar de suprimir isso, não é um problema. A gente fez isso para o T2K e para o outro experimento que chama Big European Bubble Chamber, e, em princípio, análises para esse range de massa que a gente está interessado também tem o experimento CHARM, mas o CHARM só tem decaimentos de tribody no estado final, e a gente não pode usar eles, pelo que eu acabei de falar. Então a gente não usa dados deles. Agora vamos para o meu experimento favorito. Esse eu acho uma ideia fantástica, porque ela é muito simples e eu acho muito poderosa. Ela olha literalmente cinemático de dois corpos. Como eu falei, deixa eu ir para esse slide primeiro, cinemática de dois corpos, você tem uma energia, lembra que a gente discutiu o decaimento beta? Se você pega um decaimento de um meson em repouso e usa cinemática relativística para calcular qual é a energia das partículas que são produzidas. Você vai achar que elas só dependem da massa das partículas envolvidas. Então, por exemplo, se eu pegar um feixe de prótons, jogar num target, produzir pions agora, e passar eles num material que pare eles, a energia do elétron que sair vai ser dada por isso daqui, e é um pico, se for um neutrino do modelo padrão, eu jogo isso daqui fora, por volta de 70 MeV. O que acontece? Se eu começo a subir esse cara, porque agora eu vou produzir o outro neutrino, eu vou transladando esse pico. Esse tipo de busca chama peak searches, e ele depende só dessa ideia simples cinemática. A conta é razoavelmente bem mais simples do que a análise que a gente teve que fazer para o T2K, porque, no fim das contas, você consegue escrever o branching ratio do meson para o neutrino pesado como o branching ratio do neutrino do modelo padrão, vezes um fator de espaço de fase e o acoplamento. Então, aqui, o fator de espaço de fase é a mistura. No nosso caso, a gente só muda o acoplamento. É razoavelmente simples fazer essa conta. E isso daqui é o tipo de coisa que eles olham numa figura bem ilustrativa. Isso daqui é um paper numa época que eles desenhavam ainda na mão. E você veria picos em outros lugares se você plota, por exemplo, a distribuição de momento do elétron. Aqui seria dos neutrinos do modelo padrão, que você não consegue distinguir. Mas se você tivesse cara mais pesado, você teria esses picos fora da distribuição principal. Você também pode olhar decaimentos em flight, né, em voo, não sei qual é o melhor jeito de falar isso. E o background, no geral, vem de pion para μ, seguido de μ para I, mas como você tem um constraint cinemático muito forte, você consegue limitar esse background, é praticamente negligenciável. Os experimentos relevantes aqui que a gente usou foram Triumph, PNU e NA62. Eles cobrem esse range de massa também, e eles colocaram bound na mistura. Aqui a gente pode reutilizar diretamente os resultados deles para o nosso, reinterpretando a mistura em termos do parâmetro que eu falei para vocês. E esse negócio é caótico dessa forma, porque o jeito que eles fazem é literalmente um scan da massa. Então eles fixam a massa na hipótese que eles estão checando e variam ao redor dela, e aí eles perdem sensitividade conforme eles rodam em volta disso. Então, aqui eles fixaram aqui, conforme eles variam, eles perdem sensitividade, aí eles vão para o próximo ponto,
faz a mesma coisa, aí fica essa linha um pouco cheia de curvas, né? Por fim, a última ideia também depende de coisas cinemáticas, depende do que eu falei antes, de que pions preferem decair para muon do que para elétron, porque o muon é mais pesado e a corrente é V-A. Só que isso só é verdade se você tiver neutrinos do modelo padrão, que você pode desprezar a massa. Quando você começa a pôr caras mais pesados aqui, eles podem, por exemplo, ficar mais pesados que o elétron, e a escala relevante de massa para o decaimento começa a ser a massa deles. Então você começa a violar essa supressão de quiralidade, e essa quantidade, né, a divisão entre o decaimento de um meson para elétron e neutrino, neutrino do elétron, sobre um meson para um decaimento num míon e um neutrino do míon, isso aqui é extremamente bem medido. E não é só extremamente bem medido, mas é também extremamente bem calculado no modelo padrão. Eu não me lembro até quantos loops. Mas você consegue reescrever isso quando você tem a emissão de um cara pesado em termos da previsão teórica do modelo padrão. E aí você pode pegar o resultado experimental, o melhor cálculo do modelo padrão até agora, e comparar para pôr limites nessa existência de um cara mais pesado, dependendo do acoplamento. Então agora eu vou mostrar para vocês os resultados. Nossos resultados aqui eu tenho no eixo Y a massa desse novo bóson de gauge. No eixo X eu tenho a massa do neutrino pesado. Você tem em roxo aqui as invisible searches, que são essas peak searches que eu falei. Elas são extremamente fortes. Se você olhar aqui, aqui é mais ou menos 17 TeV, 15 TeV, para esse range intermediário de massa. Os meson decay ratios, que é esse negócio que eu falei agora de violar a supressão de quiralidade, fica aqui em cima. E você tem as visible searches aqui, que cobre uma região onde que essa daqui não chega, e o BEBIC, que cobre um pouquinho a mais aqui do que um bound da LHC, que eu vou explicar já já. Mas esse é o nosso resultado. E esse é um resultado novo para esse range de energia. Recentemente foi adicionado no PDG, porque era um resultado que não tinha ainda na literatura. E agora eu vou só comentar, antes de concluir, sobre as outras curvas que tem aqui, que é o neutrino less double beta decay e o bound do LHC. Começando com o bound do LHC, você consegue realizar... Isso daqui é muito parecido com o neutrino less double beta decay, mas uma versão para colliders. Eu vou mostrar o diagrama girado já já, vocês vão entender por quê. Mas o LHC olha por esse tipo de processo. Então, você tem um quark, uma colisão aqui, você produz o seu WR, você faz o vértice de lepton com o seu neutrino pesado, outro lepton WR e um jato aqui. E aí eles olham isso para diversas hipóteses. Hipótese onde que esse jato está contido e é separável. Hipótese onde que esse jato está contido, mas você não consegue separar em dois. Hipótese onde o jato acontece fora do negócio. E vai variando isso. Para essas buscas onde que eles conseguem ver ou boostado ou resolved, que eles chamam, quando você consegue distinguir os dois, eles têm essa curva aqui que bota um bound até de 6.4 TeV, mas o range de massa do nosso neutrino pesado é TeV, então é bem mais pesado do que os MeVs que eu estava falando. E quando eles não veem esse jato, você tem uma curva de missing energy aqui que não depende da massa do HNL, e aí você bota esse bound de 5 TeV aqui. Então esses são os bounds do LHC, e se você for comparar, não dá para comparar direto, porque, de novo, depende de dois parâmetros, então não posso comparar algo com, aqui, na metade do meu plot, em GeV, com esses TeVs aqui, mas se você pegar esses bounds complementares de baixa energia, eles chegam a 15 TeV, então são razoavelmente fortes. Por fim, a gente colocou lá também a linha do neutrino less double beta decay, que no modelo left-right simétrico ocorreria dessa forma aqui. Então você pode pensar no caso onde você tem um W left, troca tudo para left aqui, é o diagrama usual de neutrino less double beta decay. Mas aqui você tem a diferença que, como tudo é W right, os seus elétrons têm uma label right no final. Tem discussões se daria para usar isso para ver o que está contribuindo, caso você tenha um sinal desse tipo ou não, mas isso é outra história. Mas a princípio, aquela linha que a gente colocou aqui depende de calcular esse diagrama. Só que ela depende da escolha do elemento de matriz nuclear que você vai utilizar. Isso daqui varia bastante, a gente pegou um caso intermediário para aquele plot, mas essa linha pode descer mais ou subir bem, dependendo da sua escolha. Isso é uma incerteza que a gente não tem o que fazer. Tá?
Então, para concluir, a gente usou esses experimentos de meson decays, a gente revisitou eles agora assumindo um canal de produção diferente. Tinham estudado isso bastante pela mistura, né, não pelas correntes de mão direita. E revisitando isso, a gente conseguiu um novo limite nesse espaço de parâmetros para uma energia mais baixa. Esse modelo foi extensivamente estudado e foi interessante que a gente achou essa situação onde que acabou que é um limite novo que a gente acabou adicionando na literatura. Então, acho que é isso. Como a gente tem esse approach analítico, eu acho que é interessante para quem quiser fazer análises para esse tipo de experimento off-axis. Isso daqui é generalizável para outros experimentos, esse approach analítico. Eu usei ele para Icarus já, e funciona razoavelmente bem. Então, caso vocês tenham modelos que tenham novos mediadores, dá para você fazer a distribuição angular dessas coisas e calcular as previsões dos fluxos off-axis. É bem útil aquela referência, na minha opinião. Daria para fazer essas análises para Icarus, Microboom, SBND, Dune e por aí vai. E talvez eles consigam limitar mais ainda esse espaço de parâmetros no futuro. Mas, por hoje, o que eu tenho a oferecer é isso. Então, muito obrigado. Perguntas? Não tem nenhuma. Por que a escala dos neutrinos pesados é média? Por que não teve? Bom, nesse caso porque se não fosse, eles não seriam produzidos em pion decay. Então a gente está explorando esse parâmetro de fase. Entendi. Entendeu? Mas, teoricamente, eles podem ser qualquer uma das escalas, não tem nada... Sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Se você quiser fazer tudo junto e explicar tudo isso, você pode trabalhar... A gente tem um outro paper que aí tem 60 páginas, onde a gente realmente tenta fazer o mecanismo de massa, as coisas todas, as predições de lepton number violation. Aí você tem que fazer tem que tomar muito mais cuidado com um monte de coisa, e eu concordo com você. Se você quiser aliviar essas hipóteses para fazer mais coisa, aí a gente tem que brincar mais ainda com o modelo. Na sua análise, você não considerou que o GF está mudando. Eu acho que se você faz aquela razão de escala, não tem problema, mas em alguma das análises você pode ter alguma mudança no GF medido pelo caimento do mu? Eu acho que não, porque o mu continua pelo WL. Eu não lembro se a gente estimou a contribuição do WR para o decaimento do mu agora. Eu tenho que lembrar a conta certinha, mas eu acho que é negligenciável. Então você não... Uhum. Exato, E você teria que praticamente calcular não, eu teria que calcular isso, mas eu acho que não, que é desprezível. Então, o Z é eletrofraco normal, né? A mistura do quê? ZR com... Tá. Niel com NiR. Tá. Você está falando de tipo... Tá. O Niel com NiR, eu acho que essa mistura você consegue... Se você estiver trabalhando nesse limite, eu imagino que ela seja suprimida também nesse caso. Porque o que acontece é que a mistura entre left e right dos gauge bosons depende dos VEVs dos seus dubletos que você coloca dos escalares. Então você tem uns parâmetros que não entram nos outros observáveis, que você pode assumir certa hierarquia e suprimir isso conforme você precisa. Então, se você quiser, no paper a gente realmente trabalha no limite que essa mistura é zero, que é realizável. Mas tem um comentário no paper também, caso você tenha interesse nisso, que se não for desprezível, você na verdade pode ter umas amplitudes que interferem destrutivamente. E aí você pode, na verdade, cancelar uns decays e aliviar alguns bounds. Tá. Então aqui é realmente pensando num cenário onde que WR é a única contribuição para essas coisas.
Mas no limite, pouco aquele limite de população que se só que a massa do neutrino menor, que segue pelo menos se o cara tem achar um valor positivo a massa, ele vai ficar acima daquele século do ele é ponto 3, aí, tipo, isso também daria um limite, tipo, inferior do modelo, não? Então... isso podia ser... Mas o dado embaixo de cima do modelo que é... Espera, pode... Tem massa do neutrino, tem um número na frente, tá. E depois tem a massa do dado, ela está embaixo, né? Dado height, né? Sim, eu acho que tá. Deixa eu voltar lá. Isso, tá embaixo, sim. Se você tiver uma observação positiva... Aqui você tem que pensar o seguinte, a gente está assumindo que se Type 1 dominasse a contribuição da massa do neutrino, você tem esse bound. Mas, a princípio, eu posso justificar a massa com o Type 2 e abaixar esse. Então, e aí eu não teria esse constraint aqui, porque a mistura não depende. Então tem um jogo, mas eu acho que se você trabalhar num limite de Type 1 Dominance, o que você falou procederia. Você poderia colocar limites, brincar com os bounds de Cato em si. Essa é uma ótima pergunta. Sim, aqui é super difícil fazer a parte da cosmologia, porque você tem que ter... Se você assuma que o N é termalizado, assume. Você tem bounds fortes de cosmologia para esse espaço de parâmetro, o que é verdade também quando você tem mistura. Esse espaço de parâmetro, se você levar os bounds de cosmologia a sério, eles são extremamente excluídos. Agora, o problema é que se o WR é o único portal que ele interage com o N, você tem que meio que refazer essas contas do universo primordial para produzir esses caras e ver se tudo faz sentido numa história cosmológica. Existem trabalhos que foram nessa direção, mas não trabalharam nas mesmas hipóteses, mas a gente não fez essa parte. Seria meio que tipo um cheque, igual o pessoal quando faz mistura argumenta de que, tipo, independente das coisas de cosmologia, é importante ter os testes de laboratório também para ver se as coisas estão fazendo sentido. Mas nesse caso, como você não tem só o seu W do modelo padrão, você teria que refazer as contas da história cosmológica, assumindo uma produção e decaimento desse cara pelo WR e ver se as coisas fazem sentido para os limites. Que como essa escala de Rayleigh é muito maior, as coisas é um pouco mais delicada. É um problema interessante. 4 TeV, se não me engano. 4 TeV, se não me engano. Não, então as buscas mais fortes para esse modelo com a produção do N é no LHC. Mas ele tem uma hipótese que ele não pode ser perto da escala do escolhido que está fazendo. Porque senão não vai ser igual, o acoplamento vai ser perturbativo, vai ser um efeito grande, né? Se está fazendo perto da escala. Sim. Isso. Não, Por exemplo, você tem esse limite sobre números da ordem de 0. Se você está perto da escala, quer fazer simetria, ela dura mais ou menos 0, eu teria que pensar um pouco melhor na conta, para ser honesto. Não, sim. Não, mas calma, isso é no NU ou NN? NN é impossível. Não, mas Mas aí esse muda o quê? Não, os dois grupos, se o Z0 é produzido no LHC, é na energia onde a simetria é super vezes. Mas esse é o Z do modelo padrão ainda.
a parte dos escalares tem algum nível nesse modelo? Porque você falou que tem um nível dentro, mais 2 suspeitos, e os focos suspeitos. Tem. Os vínculos do verbo que eu estou falando são os vínculos nos tripletos. Os vínculos dos verbos são os vínculos nos tripletos. Eu tenho que revisitar os bounds dos tripletos, que eu não tenho na minha cabeça, faz um tempo que eu vi isso, mas essas bounds nas escalas vêm dos tripletos, nessas coisas. Muito obrigado. Eu agradeço.